Olá! Nesse vídeo a gente vai começar o estudo do que acontece com o conversor digital para analógico no domínio da frequência. Como no caso da amostragem, o estudo no domínio da frequência é muito mais simples da gente ver, é muito mais simples da gente especificar o que acontece com as distorções e principalmente especificar o que a gente deve fazer para melhorar algumas das distorções. Então, quando a gente for projetar um sistema para melhorar algumas distorções, a gente sabe melhor o que acontece no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Então, para começar esse nosso estudo, vamos fazer um resumo de onde a gente se encontra por enquanto. Vamos retomar um pouco a questão da amostragem. Na amostragem, a gente viu que uma frequência analógica omegão, uma frequência contínua em radianos por segundo, vira, depois de amostragem, uma frequência discreta, uma frequência omeguinha em unidades de radianos, que é dado pelo omegão vezes o período de amostragem. E isso dá alguns mapeamentos que são importantes para a gente. A gente viu, por exemplo, que Fs sobre 2, uma frequência de Fs sobre 2, que é metade da frequência de amostragem, vira uma frequência digital π. Bom? A gente também viu que a frequência analógica contínua omegão é igual a 2π vezes a frequência em Hz, que é a frequência que a gente está mais acostumado a falar, 440 Hz e coisas assim. Outra coisa muito importante que a gente viu são a questão das frequências que se misturam depois da amostragem. E isso tem a ver com a questão do aliasing, as frequências que vão aparecer em outros lugares indesejados, vão causar distorções indesejadas para a gente. Então a gente viu que as seguintes frequências digitais discretas são indistinguíveis, elas dão exatamente o mesmo sinal. Uma frequência omeguinha, um cosseno com a mesma frequência mais 2π, eu tenho aqui omeguinha mais 2π. Um cosseno com a frequência negativa, menos ômega, e com a fase negativa também. Aqui nesse caso, para esses dois serem iguais, eu tenho que mudar a fase. E como eu posso somar 2π nisso aqui, o cosseno com 2π menos ômega, com a fase trocada, também são sinais iguais. Então todos esses sinais aqui são exatamente a mesma coisa. A gente não consegue distinguir eles. Agora, todos eles estão de certa forma associados a frequências analógicas diferentes. Então esse cara aqui está associado a uma frequência F, deixa eu só escrever aqui direito, que o F é igual a 2π omeguinha Fs. Então, esse omeguinha está relacionado a essa frequência analógica aqui. Ômega mais 2π está associado a F mais Fs. Ômega mais 4π está associado a F mais 2Fs. 2π menos ômega está associado a Fs menos F. Uma outra relação importante que eu não botei aqui atrás é que se o Fs sobre 2 está relacionado a π, então o Fs está relacionado a 2π. Então todas essas frequências aqui e essas aqui com fase invertida vão no final das contas se misturar, vão virar uma coisa só. Eu não vou saber dizer depois que eu mostrei o que veio de onde. Isso dá origem ao aliasing. Então, o fato dessas frequências serem indistinguíveis no mundo digital, ela me leva a um espectro em frequência do mundo digital, como a gente já viu, que tem mais ou menos essa cara aqui. A gente tem primeiro as frequências de 0 a π. Π é a maior frequência digital, eu não consigo variar mais do que sair de 1 e para menos 1 entre uma amostra e outra. Π, portanto, é a minha maior frequência digital. Então, as frequências entre 0 e π estão aqui. Tá? As frequências ômega e 2π menos ômega são indistinguíveis. Então, esse cara se repete aqui de π até 2π, só que espelhado, porque eu tenho 2π menos ômega. Né? Então, o 0 vai aparecer em 2π menos 0, que é o 2π. O π sobre 2 vai aparecer em 2π menos π sobre 2, que é o 3π sobre 2. E assim sucessivamente. Então, aparece espelhado aqui. Aqui esse cara se repete de novo, porque aqui eu tenho, daqui para cá, eu tenho 2π mais ômega. Tá bom? E o que acontece, então, na conversão digital para analógico? A primeira operação que a conversão digital para analógico vai fazer, quando eu faço um mapeamento com a frequência de amostragem Fs, é desfazer essa regrinha de 3. Então, quando eu amostro, eu pego a frequência Fs sobre 2 e levo na frequência π. Eu pego Fs sobre 4
levo na frequência π sobre 2. Eu pego a frequência fs e levo em 2π. Eu tenho uma regrinha de 3, uma proporcionalidade entre a frequência analógica e a frequência digital. A primeira operação, matematicamente, claro que o conversor digital para analógico faz isso fisicamente numa tacada só. Mas matematicamente, a primeira coisa que a gente pode pensar que o conversor digital para analógico faz é desfazer essa regrinha de 3. Então ele joga aquela frequência π que eu tinha no meu sinal analógico, ele vai jogar em fs sobre 2. Essa frequência aqui que eu mostrei para esse cara, ômega máximo aqui, que eu não falei qual que é, ele vai jogar numa frequência f máximo, que é igual ao ômega analógico máximo sobre 2π, e o ômega analógico é igual ao ômega digital vezes a frequência de amostragem. E aqui a gente observa a primeira coisa interessante, é que se a minha frequência máxima digital, desse camarada aqui, que é tudo no mundo digital, for menor do que π, então, olha só, eu ponho π aqui, dá π vezes fs sobre 2π, dá fs sobre 2. Então, se o ômega m é menor do que π, a maior frequência vai ser menor do que fs sobre 2, o que está ok, porque eu sei que as frequências de 0 até fs sobre 2 são mapeadas direitinho em frequências analógicas, desde que eu não tenha aliasing para vir atrapalhar esse mapeamento. Então, esse raciocínio aqui de que a reconstrução, a conversão digital para analógico desfaz mapeamento, já nos permite fazer a primeira pergunta interessante aqui. Vamos considerar o sinal do trem novamente. Vamos carregar o sinal do trem e mandar ele tocar o Y. O Y, e eu vou botar na frequência de amostragem, que é 8192. E aí vocês vão ouvir o bom e velho apito do trem. Muito bem. O que aconteceria agora se eu mandasse ele tocar esse sinal com metade da frequência de amostragem? Agora me confundi. Eu não sei direito qual é a frequência de amostragem. Eu acho que ela é 4096. E eu vou mandar tocar. O MATLAB, lembra que ele vê aquele Y e ele considera aquilo como uma sequência de amostras. Ele não sabe o que quer dizer aquilo. A hora que você manda tocar, você está falando para o MATLAB. Interprete isso como amostras de um som e jogue isso para o alto-falante. E interprete isso como amostras de um som que foi capturado com uma frequência de amostragem fs ou fs sobre 2. Então, se eu mandar o MATLAB tocar com a frequência fs sobre 2, o que vai acontecer com o meu sinal? Ele vai ficar mais agudo, mais grave ou vai ficar igual? Vamos ver o que você acha? Olha só o que acontece quando a gente toca esse sinal. Ele ficou bem mais grave. As frequências diminuíram. Som grave é som com baixa frequência. Como é que a gente pode tentar ver isso intuitivamente? Eu estou dobrando a frequência, estou dividindo a frequência de amostragem por 2. Isso quer dizer que eu estou falando para o MATLAB o seguinte, olha, essas amostras eu não tomei 8.000 amostras em um segundo. Eu tomei, na realidade, 4.000 amostras em um segundo. Então vamos pensar num bloco de 8.000 amostras do Y. 8.192, vamos esquecer essa precisão. Vamos pensar num bloco de 8.000 amostras de Y. Eu gostaria que isso fosse tocado em 1 segundo. Mas quando eu falei para o MATLAB que a frequência de amostragem foi, na realidade, 4.000, ele vai tocar 4.000 amostras em 1 segundo. Então, todo aquele 1 segundo que era para ele ter tocado originalmente, ele vai passar a tocar agora num período de 2 segundos, no intervalo de 2 segundos. Então, alguma coisa que tinha uma determinada variação em 1 segundo vai passar a ter a mesma variação, só que em 2 segundos. Ela vai passar a variar mais lentamente. Ela vai aumentar, vai diminuir a frequência, vai ficar mais grave. As variações vão passar a ser mais lentas. Da mesma forma, se eu tocar com o dobro da frequência de amostragem, ele vai ficar mais agudo. Então, aquela coisa que era para tocar em 8 segundos, você está falando para o MATLAB, não, essas amostras aí foram 16.000 amostras por segundo. Então, ele vai pegar 16.000 amostras, que era para ele tocar em 2 segundos, e vai passar a tocar em 1 segundo só. Vai passar a ir mais rápido. Então, é isso. Isso cobre a questão da regrinha de 3 que você desfaz a hora que você faz a reconstrução. No próximo bloco, a gente vai ver qual é o efeito da forma de onda, segurador de ordem 0, segurador de ordem 1. Espero ver vocês lá.